Nessa aula, pessoal, vamos falar um pouco sobre o conceito de NOx e de carga formal. O conceito de NOx provavelmente vocês já conhecem desde o ensino médio, pelo menos o chamado NOx algébrico, onde você teve que decorar os NOx fixos de vários átomos e a partir dali você conseguia determinar o NOx variável. O conceito de carga formal, talvez você tenha aprendido no ensino médio, talvez não, mas muito provavelmente não. É um conceito que normalmente é trabalhado na graduação no curso de Química Geral. Eventualmente, dependendo com quem você fez, você nem aprendeu o conceito de carga formal. Eu, por exemplo, não aprendi carga formal quando eu fiz o curso de Química Geral, isso foi aprender muito tempo depois. E nas situações em que eu precisei saber da carga formal, meio que eu descobri por intuição. Eu não sei exatamente como eu fiz, só sei que foi aprender o conceito de carga formal muito tempo depois e não no curso de Química Geral. Esses dois conceitos, entretanto, são conceitos similares em alguns aspectos, porém bem diferentes em seus ramos de atuação. E muitos alunos acabam se confundindo com isso, não sabem exatamente o que é o NOx, o que é carga formal. Alguns acham que é a mesma coisa. Inclusive, até mesmo alguns profissionais de química, pessoas formadas, têm uma certa confusão. Então, essa aula tem por objetivo mostrar para vocês o conceito de NOx e carga formal e como aplicá-los, em especial o chamado NOx estrutural. Vamos lá, o que é o NOx? O que é o número de oxidação? O número de oxidação seria a carga que um determinado átomo teria caso eles tivessem uma ligação 100% iônica e essa ligação fosse rompida. E aqui já vale uma ressalva. Quando eu trato de número de oxidação de NOx para uma molécula o NOx já é uma idealização, porque eu estou falando de uma ligação 100% iônica. E quando nós temos uma molécula, a ligação é covalente. Então, para compostos iônicos, o NOx faz sentido físico. Para compostos moleculares, para moléculas, o NOx é uma idealização. O que é uma carga formal? A carga formal já seria a carga que o átomo teria caso a ligação ali naquela molécula fosse uma ligação 100% covalente. Então notem que, no caso do NOx, nós temos uma tendência para a ligação iônica, na carga formal nós temos uma tendência para a ligação covalente. Em termos práticos, como que eu determino isso? Imagine que eu tenho uma determinada ligação. Imaginem a molécula de água, por exemplo. E uma ligação oxigênio-hidrogênio seja rompida. Eu vou determinar o NOx com base no átomo mais eletronegativo. O átomo mais eletronegativo, nesse caso o oxigênio, vai acabar ficando com o elétron para si, hipoteticamente, caso essa ligação seja rompida, porque é uma ligação 100% iônica na idealização do NOx. E por ser uma ligação 100% iônica, o átomo mais eletronegativo fica com o elétron. E a carga formal? A carga formal eu considero uma ligação 100% covalente. Então, quando a ligação é rompida, cada átomo fica com seu elétron. No caso da água, especificamente, o hidrogênio ficaria com seu elétron e o oxigênio ficaria com seu elétron. Então, na verdade, esses dois métodos, esses dois parâmetros, são parâmetros idealizados, principalmente para ligações covalentes polares. Porque uma ligação covalente polar, ela não é 100% iônica, ela não é 100% covalente. O parâmetro real, nesse caso, deveria ser a chamada carga parcial. Só que a carga parcial ela é estimada, ela não é calculada por um método específico, a não ser métodos computacionais. Se eu tenho, por exemplo, uma molécula diatômica homonucleada, nesse caso, o conceito da carga formal se aplica com exatidão, porque ali nós temos uma ligação 100% covalente, ou pelo menos consideramos 100% covalente. Se eu tenho um íon como um composto iônico, aliás, como NaCl, cloreto de sódio, ali eu tenho uma ligação iônica, que podemos considerar 100% iônica. Na prática não é, mas seria quase que 100% iônica. Ali o conceito de NOx é exato. Agora, para moléculas como água, CO2, ácido sulfúrico, enfim, em todos esses casos, tanto o NOx quanto a carga formal são processos, são modelos, aliás, idealizados. Além disso, quando nós tratamos de carga formal, é fundamental nós conhecermos a estrutura de Lewis da molécula. O NOx não precisa, mas para a carga formal nós precisamos ter uma estrutura de Lewis específica, porque para cada estrutura de Lewis nós teremos cargas formais distintas. Vamos pegar aqui um exemplo e vamos determinar o NOx para os átomos de carbono. Aqui vamos aplicar o método estrutural. A forma mais prática de fazer isso é você pegar o átomo que você quer analisar, esse átomo de carbono aqui, por exemplo. Imaginem que todas essas ligações ao seu redor sejam rompidas. Mas como nós estamos falando de NOx, estamos falando de ligações 100% iônica.
O carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, se essa ligação for rompida, ele leva o elétron do hidrogênio. Então, aqui ele teria uma contribuição de -1. Está ganhando o elétron do hidrogênio. Aqui também, aqui nós teríamos -1. Carbono com carbono tem a mesma eletronegatividade dentro dessa aproximação. Então, ele não ganha nem perde. Aqui a contribuição é 0. Esse átomo de oxigênio ele é mais eletronegativo do que o carbono. Então, ele retira um elétron do carbono. A contribuição aqui vai ser +1. Então, considerando o total aqui, +1, -1, -1, nós falamos que o NOx desse átomo de carbono é -1. Agora, vamos para esse carbono da ponta aqui. Dessa ligação carbono-carbono, ele não ganha nada. Ele acaba perdendo um elétron para esse oxigênio, ele acaba perdendo 2 elétrons para esse oxigênio. A contribuição aqui é +1, a contribuição aqui é +2. De tal maneira que a contribuição total para ele vai ser +3. Esse átomo de carbono vizinho, nós temos uma ligação carbono-carbono, onde não ganha nada. Rompe-se essa ligação, então oxigênio-carbono, o oxigênio leva o elétron, então nós temos aqui +1. Temos -1 com esse hidrogênio e temos 0 com esse carbono. Então, ele ganha um elétron desse hidrogênio, perde um para o oxigênio, tem um saldo líquido de 0. O NOx para ele, portanto, vai ser 0. Esse átomo de carbono aqui, ele está no mesmo ambiente químico que esse daqui, que esse daqui e que esse daqui. Ou seja, tem um átomo de carbono à direita, um átomo de carbono à esquerda, um hidrogênio embaixo e um oxigênio em cima. Então, o NOx é 0 para todos eles. Então, esse aqui é o cálculo do NOx para cada átomo de carbono. Agora, vamos pegar aqui a mesma molécula, só que analisar do ponto de vista da carga formal. Uso o mesmo artifício. Considero esse átomo de carbono, faço a ruptura das ligações, só que agora cada átomo fica com seu elétron. Isso significa que esse átomo de carbono vai ter 4 elétrons na sua camada de valência. Quantos elétrons o carbono tem originalmente? Não são 4 elétrons? Ele está ganhando ou perdendo algum elétron? Não. Então, se ele não ganha nem perde elétrons, ele continua com a mesma quantidade de elétrons que ele deveria ter, a carga formal sobre ele é 0. Se nós olharmos todos esses átomos, quando nós fazemos a ruptura das ligações, o carbono fica com 4 elétrons. Se ele fica com 4 elétrons, é a quantidade que ele deveria ter. Então, a carga formal sobre todos esses átomos é 0. Notem que alguns casos são coincidentes, porém o conceito por trás é diferente. O NOx, nós temos uma idealização 100% iônica, no caso da carga formal, uma idealização 100% covalente. Vamos ver aqui mais alguns exemplos. Vamos determinar o NOx em alguns compostos orgânicos. E, de novo, tem muita gente que não sabe determinar o NOx de compostos orgânicos, porque aqui não adianta o método algébrico, não adianta ficar decorando o NOx fixo. Você tem que fazer essa mesma análise que eu acabei de fazer com vocês, que é o chamado NOx estrutural. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Vamos olhar apenas para esse átomo de carbono à direita, né? O átomo de carbono mais destacado. Aqui nós temos um alcano. Então, para calcular o NOx, rompemos as ligações. Esse átomo de carbono ganha -1 desse hidrogênio, -1 desse, -1 desse. Carbono não leva nada. O NOx dele é -3. Aqui nós fazemos a mesma coisa, rompemos as 4 ligações. Daqui ele leva 0, daqui -1, daqui -1, por ser mais eletronegativo. E daqui ele perde um elétron. O NOx, a contribuição para ele seria +1. Combinando tudo, nós temos -1, -1, +1. Temos NOx -1 para o carbono de um álcool. Pelo menos de um álcool primário. Aqui nós temos um aldeído. Então, rompemos aqui, rompemos aqui, rompemos aqui. Temos 0 dessa contribuição, -1 aqui, +2 aqui. Combinando tudo, para o aldeído, o NOx do carbono é +1. Nota que ele é mais oxidado do que o álcool, que por sua vez é mais oxidado do que o alcano. Aqui nós temos uma cetona. Rompemos essa ligação, rompemos essa, a contribuição é 0. E aqui nós temos a ruptura da ligação com oxigênio. A contribuição aqui é +2. Somando tudo, o NOx do carbono de uma cetona é +2. Para o ácido carboxílico, rompemos aqui, +1, +2, aqui dá 0. O NOx, então, para o átomo de carbono de um ácido carboxílico é +3. Ele está bem mais oxidado do que os outros átomos de carbono nessas outras funções orgânicas. Agora, o seu estado de oxidação máximo vai ser +4, que é esse caso aqui. Por quê? Rompemos aqui, contribuição +2. Rompemos aqui, contribuição +2.
Na verdade, os números de oxidação possíveis para o carbono variam de -4, como é o caso do metano, por exemplo. Aqui no metano ele teria NOx -4, ele ganharia um elétron de cada átomo de hidrogênio, indo até +4, como é o caso aqui do CO2. Agora vamos olhar a carga formal. A carga formal, estritamente falando, nós temos uma fórmula que nos ajuda a determiná-la. Essa fórmula seria contarmos o número de elétrons da camada de valência, isso aqui é fixo para cada átomo, devemos subtrair o número de elétrons não ligantes, por isso que nós precisamos da estrutura de Lewis, e depois pegamos o número de elétrons ligados e dividimos por 2. Então vamos pegar aqui o caso do CO2. Para o CO2, vamos determinar a carga formal do carbono. Número de elétrons de valência, 4. Número de elétrons não ligantes ao redor do carbono, 0. Número de elétrons ligados, aí eu conto par. São 2, 4, 6, 8. 8 dividido por 2. Fazendo essa conta, nós temos 0. A carga formal sobre o átomo de carbono no CO2 é 0. O NOx sobre ele é +4. Então são números completamente distintos, porque vêm de conceitos distintos. Agora vamos para o oxigênio. Nós temos 6 elétrons na camada de valência, nós temos 4 elétrons não ligantes, isso vale para os 2 átomos de oxigênio. Nós temos 4 elétrons ligados, dividido por 2, carga formal sobre o oxigênio, 0 também. Então 0 para esse e 0 para esse, porque é simétrico. Essa é uma das maneiras que nós temos de determinar a carga formal, utilizando uma equação. Porém, eu posso fazer a mesma discussão que eu fiz para NOx e aplicar a carga formal. É até uma maneira bem mais simples de nós determinarmos os valores e bem mais rápida. Vamos pegar aqui o N2O. O N2O tem várias estruturas de Lewis. Essa daqui é uma. Como eu determino a carga formal sobre cada um desses átomos presentes na molécula? Faço o mesmo processo. Rompo a ligação e faço análise em cada caso. Nesse caso aqui, o nitrogênio, ele tem, uma vez rompida essa ligação e considerando 100% covalente, temos 1, 2, isso aqui representa um par de elétrons, 3, 4, 5. Então ele tem 5 elétrons na camada de valência. É exatamente a quantidade de elétrons que ele deveria ter. Não tem nenhum elétron a mais, nenhum elétron a menos. Então a carga formal sobre ele é 0. Aplicando a equação, vai chegar nesse mesmo resultado, vai ser 0. Agora, esse nitrogênio vai ter 1, 2, 3, 4 elétrons. Ele deveria ter 5. Mas nessa configuração ele tem 4, tem um elétron a menos. Então ele está perdendo um elétron. A carga formal sobre ele vai ser, portanto, +1. Sobre esse oxigênio nós temos 2, 4, 6, mais um elétron aqui, 7. Na camada de valência ele deveria ter 6. Então ele tem um elétron a mais. Tendo um elétron a mais, a carga sobre ele vai ser -1. Então essas são as cargas formais para essa estrutura de Lewis. Mas eu posso ter essa outra estrutura de Lewis. Nesse caso, nós temos valores diferentes de cargas formais. Sobre esse átomo de nitrogênio central, é +1, porque ele está no mesmo ambiente químico desse. Nós temos 1, 2, 3, 4 elétrons. Agora, esse nitrogênio tem 2, 4, 6, 7. Ele deveria ter 5. Com 7 elétrons, ele tem 2 elétrons a mais. A carga sobre ele vai ser -2. Como o somatório das cargas formais, assim como o somatório dos NOx de uma molécula tem que dar 0, a carga formal sobre esse oxigênio aqui obrigatoriamente vai ser +1. Mas vamos utilizar o método. Nós temos aqui 2, 3, 4, 5 elétrons. Deveria ter 6, tem um elétron a menos. Portanto, a carga aqui, de fato, vai ser +1. Agora, uma terceira estrutura de Lewis. Nós rompemos aqui as ligações. Esse átomo de nitrogênio central vai ter carga +1, porque tem 4 elétrons na camada de valência. Esse daqui vai ter 2, 4, 5, 6. Um elétron a mais, então vai ter carga -1. Esse daqui vai ter 2, 4, 6 elétrons, quando deveria ter 6. Então a carga é 0. Notem que são 3 estruturas de Lewis, 3 estruturas que obedecem ao octeto, porém com cargas formais distintas. Inclusive, é a análise da carga formal que nos possibilita determinar qual a melhor estrutura de Lewis, qual a estrutura de Lewis mais representativa para o N2O. Nesse caso, vai ser a primeira estrutura, porque primeiro é a que apresenta o menor número de cargas formais. Nós temos aqui apenas 2 átomos com cargas, aqui nós temos 3. E depois, o critério de desempate entre a primeira e a terceira é que a carga negativa fica sobre o átomo mais eletronegativo, no caso, o oxigênio. Então, essa daqui é a análise da carga formal. E se eu fizer a análise do NOx? No caso do NOx, eu não preciso olhar para a estrutura.
Aqui eu posso utilizar o NOx algébrico. Nós sabemos que o oxigênio tem NOx -2 na maioria dos casos, porque ele é mais eletronegativo do que a maioria dos elementos, exceto o flúor, então ele vai acabar retirando esses elétrons. E se o oxigênio tem NOx -2, se eu tenho um óxido, o NOx sobre esses dois átomos de nitrogênio, o NOx total, tem que ser +2. Só que eu tenho 2 átomos de nitrogênio, então cada nitrogênio vai ter NOx +1. Então, NOx e carga formal, apesar de nós estarmos trabalhando com números, apesar de nós estarmos trabalhando com cargas elétricas sobre os átomos, são conceitos distintos. São aplicados de formas distintas, porque são baseados em ideias distintas. Mas os dois são aproximações, os dois são idealizações. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês, a relação entre NOx e carga formal. Eu não falei sobre o NOx algébrico, simplesmente eu não mostrei os elementos que vocês têm que decorar como tendo NOx fixo. Foi muito mais uma abordagem do NOx estrutural e comparando essa abordagem com a abordagem da carga formal. Eu espero que vocês tenham entendido. Se entenderam, deixe aqui nos comentários. Tem alguma observação, deixe aqui nos comentários. E não deixe, obviamente, de compartilhar esse vídeo e principalmente se inscrever na Universidade da Química. Então, muito obrigado mesmo e até a próxima.